Por que eu acredito que o jornalismo continuará tendo seu lugar ao sol? Porque a outra opção é entregar para as figuras do pântano. Se eu não acreditar que o jornalismo vai ser capaz de combater nessa guerra, eu estou desistindo da sociedade, eu estou desistindo do que eu acredito e eu estou entregando para as figuras do pântano a vitória de mão beijada, e eles não terão, porque o jornalismo profissional não vai deixar. Pessoas como eu não vão deixar, entende? Mamilos Café. Sejam muito bem-vindos ao Mamilos Café, o nosso espaço para receber mentes instigantes para conversas de peito aberto. Eu estou muito feliz de receber nossa amiga que já foi várias vezes no Mamilos Debate. Falei para ela antes, a gente fica até de ombrinho relaxado de receber uma pessoa assim que a gente já tem intimidade, que é mais fácil. Deixa eu contar, para quem não conhece... Ela é a voz que nos ajuda a acordar todos os dias no podcast O Assunto. E às quintas ainda comanda o maior programa de debate político da TV, o Central Globo News. Com muito carisma, a Natuzaneri construiu sua reputação no difícil terreno da política. E eu ouviria as piores notícias dos seus lábios. Seja muito bem-vinda, Natuzaneri. Eu tô feliz de estar aqui, minha amiga. Vamos mostrar um pouquinho dos seus bastidores? Porque eu acho do seu talento, do seu trabalho, a gente acompanha muito. Mas acho que a gente não sabe muito de onde você vem, o que te alimenta. Fala um pouquinho das suas raízes. De onde você vem? Eu venho de pais separados desde os meus 2 anos de idade. Eu cresci longe do meu pai. Meu pai morava aqui em São Paulo e minha mãe se mudou para Recife e me levou. Então, eu já cresci longe do meu pai. Aos 4 anos de idade, minha mãe me colocava num avião sozinha para eu ver o meu pai. Viu, Cris? A gente achando que os nossos com 12 não estão prontos. Vamos lá. Não, eu também 80, acho que maravilha. anos 80. Anos 80, né? Hardcore. E porque era a única maneira de eu conseguir encontrar ele, o claro. meu pai. Então, ela tinha essa preocupação. E eu venho também... Meu pai, super desligadão, artista, músico. Me lembro que ele me esqueceu no aeroporto uma vez. Eu tinha 5 anos de idade. Meu Deus. O trauma de toda mãe. Você entrega pro pai com o coração apertado, Ele né? me esqueceu durante 6 horas no aeroporto. E quando ele chegou, e nessa época ninguém tinha telefone. A única pessoa que tinha telefone na família, porque eu venho de uma família que foi muito pobre, era uma tia que conseguiu ser acionada. Minha mãe teve que ir pro trabalho, do trabalho usar o telefone do trabalho, ligar para essa tia. E aí, do horário que ela conseguiu, os dois chegaram. Eu me lembro dessa cena. Chegou a minha tia por um lado, meu pai por outro. E eu estava Plena, com cap de comandante, Ai, que amor. tomando um refrigerante, que eu quase não tomava, e feliz da vida. Quer dizer, isso foi um trauma, porque eu lembro até hoje. E eu não me lembro como uma boa coisa. Mas eu acho que essa cena retrata o quanto que eu tive que sobreviver muito cedo, aprender a batalhar muito cedo por mim mesma, porque eu podia ter chorado, eu podia ter me desesperado, mas de alguma maneira, embora isso tenha sido traumático, porque até hoje isso vem na minha cabeça, me pergunta de onde eu venho, penso logo, vou logo para esse lugar, né? Sim. Meu coração fica desse tamaninho quando eu penso a possibilidade do meu filho, ele jamais seria esquecido, mas eu venho então desse lugar em que eu tive que aprender a me virar muito cedo mesmo. E fui uma péssima aluna. Sério? Sério. Fui uma péssima aluna na escola. Ninguém imaginaria isso. Eu repeti a primeira série, gente. E a 5ª série. Repeti a primeira série, a professora disse pra mim que não tem a menor condição dela passar para a 2ª série. Você odiava a escola? Era chato? Você não parava quieta? Qual é que é? Eu não me lembro disso. Eu não me lembro da escola ser chata.
eu sempre fui muito sociável. Eu me lembro que eu gostava de conversar com as pessoas, eu não gostava de fazer as atividades e tal. Eu não entendo muito por que que eu reprovei a primeira série. Eu lembro só da professora me botando, anos 80, num quarto escuro, uma sala escura de castigo e Ai, tal. que bacana, né? Então, eu não sei se eu aprontei algo bem pedagógico. E aí, a quinta série, eu repeti porque eu vagabundava mesmo. O que uma criança de 12 anos é capaz de vagabundar? Conta pra mim. Eu não estudava, eu ficava na rua, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava sozinha em casa, eu fico sozinha em casa. Ficava sozinha em casa desde os 10 anos de idade. Não, antes. Antes, porque 10 anos de idade eu já morava em São Paulo, já tinha voltado para São Paulo. Eu me lembro... Eu acho que eu me lembro da minha mãe indo na passeata das diretas já e eu acho que eu fiquei sozinha em casa. Então, era muito... Desde muito cedo. Peguei ônibus pela primeira vez aos 10 anos de idade, fazia as coisas todas meio que sozinha, porque minha mãe tinha que trabalhar para me sustentar. Sim. E ralou muito para isso, né? Sou eternamente agradecida a ela, porque se não fosse ela, também não estava aqui. Aliás, se não fosse ela e minha tia, eu não estava aqui, porque foram as duas pessoas que ralaram muito para me criar. Então, eu sou uma mulher criada por duas mulheres. Então, eu venho desse lugar. Eu só fui aprender a estudar já para entrar. Já tinha feito uma faculdade pela metade de desenho industrial. Né? E aí, na segunda, que eu queria prestar jornalismo, eu não tinha base nenhuma. Eu falei, e agora? Para fazer vestibular. O que eu faço? Eu fui fazer cursinho. Quando eu olhei as aulas de matemática, eu disse assim, vou me acabar aqui. Aí comecei a procurar. Nisso eu já tinha me casado pela primeira vez, eu já estava morando em Brasília. Você casou cedo? Cedo, com 22. E aí... Casei não, né? Juntei. Sim. O que hoje é casamento, mas na época não era. E aí eu encontrei o cara que mudou a minha vida. Um professor, já um senhor, chamado Orlando Bulcão Viana. Eu vi que não entendia nada de matemática, eu falei, eu preciso de aula particular. E eu me lembro que eu para me sustentar, eu me sustentava desde muito cedo, eu virei vendedora. Eu também fui vendedora. Você também foi vendedora? Você foi vendedora do quê? Minha filha, com 15 anos, eu fui vendedora de biquíni na praia. Eu fui de loja em loja pedindo emprego, até a loja de biquíni me contratar, foi meu primeiro emprego. E depois eu vim morar em São Paulo e eu fui vendedora de relógio no Shopping Morumbi. Não acredito. Eu lia todos os manuais, eu sabia ajustar todos de Aqualand, todos os relógios existentes eu sabia. Sabia diminuir pulseira, sabia cobrar, fazer embrulho. Trabalhava acredito. 12 horas por dia e estudava. Amo fazer embrulho. Sei até hoje. Você sabe até hoje? Depois você me manda uma foto do embrulho. Eu vendia plano de saúde odontológico para empresas. E aí tinha um salário bem pequeno, que me ajudava a pagar o aluguel. Eu dividia o aluguel com uma amiga e fazia faculdade, pagava a faculdade. E o resto tinha que ser por comissão. E você não vendia para a empresa o tempo inteiro. Aí, depois de muito tempo, eu vendi para uma empresa grande e consegui comprar o meu primeiro carro com a comissão. Fui toda feliz, saquei o dinheiro no banco, peguei um ônibus morrendo de medo de ser assaltada, fui lá na loja de carro, comprei o carro e voltei para casa sem saber dirigir direito. Já tinha habilitação, mas não sabia dirigir direito. Bom, mudo para Brasília por causa desse casamento e eu tinha que me virar lá. Sim. Aí eu encontro esse professor que cobrava uma fortuna. Uma fortuna. Era tão caro que o período todo dele de aula particular ia me custar o carro. Aí eu vendi meu carrinho, Cara, mas é isso, tá aí. Tá aí, é onde que você investe. Porque você fala, eu não era boa aluna. Tá bom, mas na hora que você encontrou a sua vocação, você colocou todas as suas fichas na educação. Eu fui ter o primeiro carro, eu tinha acho que quase 30 anos. Porque quando eu comecei a ter salário bom, eu fiz pós-graduação, eu paguei minha pós-graduação.
Então é isso, onde é que você arriscou tudo na sua educação? Eu acho que são os momentos da vida em que a gente toma decisões que são importantes e que são fundamentais ali, são pontos de virada. Eu tenho uma amiga, Ana Márcia, uma grande amiga, que diz o seguinte, que nos momentos em que eu precisei, eu tomei a melhor decisão. Então, que às vezes eu vou a ela ou a outras amigas, a Miriam, e meio desesperada, não sei o que eu faço, que decisão eu tomo, e me considero difícil de romper coisas, sabe? De terminar coisas. E ela fala, eu não tenho nenhuma preocupação com você. Porque na hora certa, na hora que precisa, na hora chave, você toma a melhor decisão. E Cara, tem uma amiga tem uma amiga que diga isso pra você. tem. Aliás, essa é a minha sorte na vida. Ter sido criada por duas mulheres muito importantes e ter tido a sorte de amigas e amigos muito fundamentais. Porque sem eles também, na hora dos tombos, eu não sei se eu daria conta de levantar, sabe? Algumas vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Bom, e aí... eu vou dar aula para ele. Ele vai me dar aula. Eu vendo meu carrinho, que era um carro antigo, era um carro velho, Sim, tá? Não era um carro zero. usado, tinha 5 anos, era um carro 1.0, tudo bem. E aí, quando eu comprei, quando eu fui vender o carro, eu dei todo o dinheiro para ele. Pra esse professor. E ele falou assim, ok, agora, menina, me chamava de menina. Agora, menina, a gente vai fazer só um teste de QI para saber se eu posso te dar aula. Meu Deus, que pressão. Não é que você não sabe, é que você não é o suficiente. Aí eu falei, mas Orlando, se o meu QI for baixo, você não vai me dar aula? Ele disse, não, querida, não vou poder te dar aula, porque se o seu QI for baixo, vai ser uma perda de tempo para mim e uma perda de dinheiro para você. Chocada, né? Mas esse homem transformou a minha vida num grau, porque eu achava que ele só ia me dar aula de matemática. No fim de 6 meses, eu aprendi muito matemática, mas ele me dava aula de história, ele me dava aula de geografia, ele me dava aula de física, ele me deu aula de tudo. Me dava aula de inglês. E ele... Gente, que professor é esse? Ele, como já era um senhor de idade, ele dizia assim, a gente precisa aproveitar as horas em que eu tô me sentindo bem. Então, ele me chamava, às vezes 10 horas da noite na casa dele, e eu saía de lá às 10 horas da manhã estudando. Eu lembro que eu fui estudar análise combinatória com ele. Começamos às 5 da tarde, quando deu 5 da manhã, eu falei, Orlando, eu não aguento mais. Ele falou, vamos traduzir só um textinho de inglês, minha filha. Aí, É rave. É rave. era uma rave. E ele, cada hora um fazia um café, ele tinha uma coisa engraçada, porque um dia acabou com a dor. E às vezes ele juntava 2 alunos para estudar junto e tal. E aí acabou com a dor. Eu falei, Orlando, é sua vez de fazer o café, porque a gente varava à noite. Sim. Quando a gente chegou e foi o nosso turno de fazer o café, ele tinha passado o café na meia. Jesus! E a gente tinha tomado aquele café, enfim. Esse homem transformou tanto a minha vida que eu decidi que eu não ia ser mais uma aluna medíocre, que eu ia ler os livros que eu não tinha lido em toda a minha vida, os clássicos, que eu ia aprender, que eu ia me dedicar aos estudos. E ele faz assim, um vrá, ele me vira do avesso, eu virei do avesso com ele. E, infelizmente, o Orlando já faleceu. Se a Eunice, mulher dele, estiver ouvindo, um beijo para ela. Mas aí eu viro uma pessoa dedicada, que estuda, para as sabatinas dos candidatos, eu estudo loucamente. A gente percebe. E ele transformou a minha vida. É interessante que você me contando isso, eu não conhecia a história do Orlando, mas não sei porque eu pensei no Jô. E o Jô Não foi outra é, né? transformação. Porque, do jeito que você fala dele, inclusive, ó, a gente comprou um bolinho de... De fubá? Mentira! Você falou que você ia na casa dele, conversar com ele, comer bolinho de fubá. Marluce, seu bolo fazendo história. A gente comprou o bolinho de fubá. Eu amo bolo de fubá. Vamos fazer uma fatia menorzinha, que eu não tô podendo esse tudo de bolo de fubá. Né? Olha, eu queria fazer um protesto, tá? Qual protesto?
não serem as duas aqui. Ai, faço protesto. Fazer um protesto. Não será a primeira, não será a última. Porque ela está aqui, gente. Sempre tá. E você vê sempre que o tá. meu olho sempre vai pra lá, né? Pra você e vai pra ela, vai pra você e vai pra ela. Ai, que delícia. Ai, gente, mas aí o Jô foi um outro mentor que você teve, Foi. né? Que também foi uma virada, uma pessoa que enxergou o potencial e a importância de ter mulheres cobrindo política muito antes desse debate estar na sociedade, né? Eu tive 3 mentores na vida. O Orlando, o Melquiades Filho, que a gente estava falando aqui, que também foi o mentor dela. É super amiga da Cris. E ele era meu chefe na Folha de São Paulo, me ensinou muita coisa no jornalismo, a cobrir Brasília, que é uma cobertura difícil de fazer. Acreditou em mim, foi ele quem me contratou na Folha. E o Jô. Foram os 3 homens que me influenciaram muito. E as mulheres, eu tive minha mãe, a minha tia, a minha avó Maria, uma mulher semi-analfabeta que se alfabetizou depois dos 50 anos de idade, era empregada doméstica, uma mulher preta da periferia e que criou 4 filhos. Ela também foi embora em 2005, me causando uma grande dor. E então essas mulheres são as mulheres que foram importantes A sua pra mãe mim. mora com você, né? Comigo. Como é essa relação? Porque tem a mãe morando em casa, minha mãe tá 1 mês, minha mãe tá aqui hoje. Minha mãe tá 1 mês na minha casa, é quando meus filhos comem bem, fica tudo saudável, frutinha picada, sabe? Eu chego do treino, já tenho o café da manhã pronto, é um luxo. É assim na sua casa? É assim. Colinho de mãe todo dia disponível? Todo dia. Sabe o que ela faz? É. Porque agora eu não ando tomando café da manhã, mas sabe o que ela faz? Ela faz suco de beterraba, cenoura, laranja e me leva na cama. Ah, gente. Vê se tem como eu largar isso. E ela deve te ajudar com o teu filho, porque o nosso trabalho é demandante, né? Vamos lá. Muito. A gente, assim, é muito claro. Se você tá vendo uma mulher podendo brilhar nos holofotes, sendo bem-sucedida, trabalhando, tem uma outra mulher cobrindo por ela em casa, com os filhos, porque senão não tem como, né? Tem. E ela, para mim, além de ser um apoio afetivo muito forte, ela cuida do Lia, me ajuda a cuidar do Lia, do meu filho, e faz isso lindamente. Ela faz por ele o que ela não conseguiu fazer por mim quando eu tinha a idade dele, porque ela tinha que trabalhar. Porque se ela não botasse dinheiro em casa, não tinha comida. Sim. Então, acho que ela faz hoje por mim e pelo Lia aquilo que ela não conseguiu fazer lá atrás. E ela, além de tudo isso, ela me ensina a sorrir. Porque a minha mãe é uma mulher alegre, é uma mulher feliz, é uma mulher que passou por poucas e boas e ela está sempre com um sorriso na cara. Que delícia. Então, ela ri de si própria. Então, ela é um fôlego, ela é um sopro diário de alegria para mim, sabe? Ai, que bonito falar isso da mãe. Então, se eu tenho um sorriso frouxo e eu gosto de rir, eu tenho muito por causa dela. Fala um pouco do teu pai. Você perdeu ele recentemente, né? E fala um pouco dessa relação. Eu perdi meu pai em 2022, na campanha eleitoral, que é como a gente está agora. E ele foi uma relação de muito amor, mas uma relação também muito difícil, por causa da ausência. Eu era muito apaixonada pelo meu pai quando eu era pequenininha. Não entendi, acho que não assimilei a separação dos dois, então eu passei muito tempo acordando de madrugada chamando pelo meu pai e tal. E meu pai era meio malucão, sabe? Ele era do mundo. Mas eu sentia muita falta dele enquanto eu estava crescendo. Quando a gente passou, já na fase adulta, a gente passou períodos próximos, períodos mais distantes. Mas quando ele morreu, sei lá, minutos antes, meia hora, 40 minutos antes dele morrer, ele pediu para me ligar. Olha. Eu sou a filha mais velha.
E aí ele pediu para me ligar primeiro a minha madrasta me perguntou se ela podia me ligar, que meu pai queria falar comigo. Eu disse que sim. Eu estava indo para o Projac para fazer a entrevista do Ciro Gomes. Aí ela telefonou e falou: olha, seu pai desmaiou hoje de manhã. Eu falei: desmaiou? Mas meu pai nunca cuidou da saúde, nunca quis cuidar e nunca quis se deixar né, ser cuidado. E aí, a única vez em que ele foi ao médico, eu ameacei que eu nunca mais ia visitá-lo. Depois esse truque não funcionou mais. E aí ela me ligou e eu falei: mas pai, o que está acontecendo? Ele falou: não. Passei um pouco mal, mas eu já estou bem e tal, não sei o quê. Estou te ligando para você mandar aqui um motoboy. Aí eu achei aquele papo muito estranho. Ele tinha tido um AVC anos antes. Eu falei: pai, esse papo aí não tá bom, não. Tô achando esquisito. Será que você não tá tendo um novo AVC? Vamos, vai pro médico. Ele falou: não, minha médica é você. Eu falei: pai, eu não sou médica, eu sou jornalista. Eu tô indo fazer uma entrevista importante. Se você não for, eu vou ficar tensa. Eu vou ficar tensa. Então pensa em mim também, sabe? Eu queria que você, se você não pensa em você, pense em mim, como isso me impacta as minhas irmãs, impacta a mãe, que eu chamo a minha madrasta de mãe também. E ele disse: não vou e tal, não sei o que. Aí, enfim, aí eu, no caminho, consegui uma médica para ir lá e tal, e não sei o que, barará. Ele liga de novo e liga a terceira vez. Então, a gente falou num período, sei lá, de 20 minutos, 3 vezes. Da última vez, eu falei: olha, consegui a médica, aquela médica que te visitou uma vez quando ele teve o AVC. Pra você ter uma ideia, ele era uma pessoa tão difícil que quando ele teve o AVC, ele foi para o hospital, fugiu do hospital, e eu tive que ir numa consulta de um neuro por ele. Porque ele não foi. Consulta por procuração. Gente, que difícil. E aí Homens que não cuidam da saúde, né? Super tópico. Exatamente. E a gente teve uma discussão depois disso. Ele estava meio quieto, porque ele tinha sofrido AVC. Eu falei assim: olha, se acontecer de novo, você corre o risco de ficar trancado dentro do seu corpo, raciocinando com essa mente brilhante que você tem e sem que seu corpo responda. Por que você não vai ao médico? Mas ele não foi. Enfim, acabou que eu consegui mandar uma médica na época, uma geriatra, que o atendeu e ele ficou tomando AS. E pronto, foi isso. Foi assim que ele se afetou a fala, foi difícil para ele. Bom, quando eu finalmente consigo que essa médica, consigo o contato dessa médica para ela ir de novo, ele falou assim: doutora Gata? Aí eu falei: pai, você tá passando mal e você tá, falando que a médica é gata? Que loucura. Ele falou: não, Aí ele deu uma gargalhada, ele falou: não, minha filha, é porque o nome dela o sobrenome dela é Gato. E eu chamo ela de doutora Gata. Eu não tô fazendo nada, não. Aí a gente gargalhou e tal, não sei o quê. E eu achei que estava resolvido, desligamos. E aí, 10 minutos depois, a minha madrasta disse: seu pai desmaiou. Aí foi uma loucura, porque eu pedia para ela chamar o SAMU, ela não conseguia, ela estava em choque. Ela chamou, longe, e eu longe, e aí você não consegue, eu descobri depois que você não consegue de um estado chamar o SAMU para outro estado. Aí eu acionei as pessoas que foram lá. Meu ex-marido foi para fazer massagem, ficou fazendo massagem cardíaca até o SAMU chegar, mas ele já tinha morrido. Eu acho que ele morreu na hora. E eu só agradeço por ele ter tido uma morte assim. Sim. Porque aí... Para você foi muito ruim, mas para ele foi o melhor. Exatamente. Mas assim, eu trago isso porque Tem acho... Sim, de papel aqui, não, né? Vamos providenciar. Eu acho que a gente dá pouquíssimo espaço pro luto, para falar, para que as pessoas se reconheçam. Eu não dei. Para sair do buraco, eu voltei a trabalhar. Pois é, mas... Obrigada. Mas a gente tem muito isso, né? Não
Não pode ficar na cama, não pode ficar derrotado, não pode parar a vida por causa disso. Mas, Ju, eu não quis ficar. Não foi nem essa imposição. Eu não quis ficar. Eu fui vendo, porque como a relação com meu pai foi uma relação difícil, em muitos momentos, eu tinha uma admiração por ele, mas eu também tinha muitas questões. Eu achei que não era o momento e eu precisava funcionar, porque eu estava no meio de uma eleição. Então, no fim das contas, por mais triste que pareça, das vezes em que eu caí nessa vida, foi o trabalho que me... Sim, mas... Não é que isso não é bom, né? Porque... Não, mas tem a ver com você adiar o luto para o momento em que você vai conseguir dar conta de fazer esse trabalho emocional. Tem um livro muito bonito do Alexandre Coimbra Amaral com o Cláudio Tebas sobre luto, chama De Mãos Dadas. É muito lindo, gente. Leiam esse livro. São cartas que o Tebas, que é um palhaço, escreve para Alexandre na época que a mãe dele morre. Então, vai acompanhar 1 ano de luto. Vai acompanhar esse vai e vem, porque a galera acha que, já que são estágios, você vai progredindo de estágio. Não é assim, não tem essa linearidade, né? E ele fala, o Alexandre Coimbra de Amaral, ele fala que você não precisa marcar a hora com luto, ele vai te encontrar. Ninguém foge disso. Se eu não fizer esse trabalho hoje, você vai fazer amanhã. Senão ele vai bater na sua porta depois de amanhã. Esse date é inevitável, né? Você conseguiu lidar com isso? Dar o espaço em você mesmo para fazer esse trabalho emocional do luto? Ainda não consegui, mas eu já comecei o processo e não faz muito tempo. Faz 1 mês. Que eu realmente vi que falei assim, eu preciso deixar muitas coisas para trás. Para eu seguir. Sim. Então eu tô no meio, tô confiante. Muito bom. Tô com uma analista nova. Vai ficar bom para você, eu acho. Eu vou ler. Nesse momento ele vai te abraçar, vai ser porque eu acho que é isso, assim, quem é que consegue sustentar a sua dor de você falar e falar e chorar e chorar e se repetir, se repetir, se repetir, sabe? Às vezes a gente não tem essa escuta, né? E eu sou chorona, eu choro em inauguração de supermercado, em propaganda de papel higiênico. Terrível, terrível, terrível. Então qualquer coisa eu choro. A gente colocou o nome Mamilos Café porque a gente queria que esse programa tivesse um clima intimista, aconchegante. Um lugar gostoso, onde as pessoas se soltam, se sentem bem. Então a gente pensou na luz, pensou no cenário. E claro, o mais importante, tem que ter aroma, tem que ter sabor, porque é esse conjunto que vai tornar o nosso momento especial. Cris, quando você pensa num café gostoso e num momento especial no seu dia, você pensa no quê? Minha amiga, eu penso em Nespresso. Por isso, a gente está muito feliz em anunciar esse parceiro que é referência em transformar os nossos momentos mais cotidianos em experiências que são surpreendentes. Mamilos Café e Nespresso tem tudo a ver. Imagina a marca que conseguiu transformar um ingrediente, o café, em mais de 60 produtos diferentes. Cada bebida com um sabor, com um aroma, com um perfil único. Único, assim como cada convidado nosso, que é muito especial. Os cafés Nespresso são perfeitos para criar um momento especial a qualquer hora do dia. Café da manhã, depois do almoço, até no final do dia, tomando um drink saboroso feito com café. Nos próximos programas, a gente vai dar umas receitas fáceis para vocês acompanharem com o Mamilos. Ô, Ju, e sabe o que é o mais legal? Ao comprar uma máquina com a Nespresso aqui no QR Code que está aparecendo na tela, você vai ganhar R$200 em créditos para trocar pelos cafés que você escolher. Corre, aproveita a promoção especial e vem para o Mamilos Café com a sua xícara na mão. É isso, Nespresso, saboreio inesquecível. Vamos falar então de maternidade, né? Porque você falou que a sua mãe te ajuda, mas tem um ponto que a gente aqui no Mamilos está falando bastante, que é sobre os desafios de criar meninos. Seu filho é adolescente, não é? Sim. 15? Vai fazer 16. Vai fazer 16. Qual foi o maior desafio para você dessa fase, assim, né? De construção de masculinidade, desse adolescer, desse romper com os pais? Então, eu sempre tive uma preocupação de
colocar no mundo um menino antirracista, antimachista, que tratasse bem as mulheres, que não só tratasse bem as mulheres, mas que batalhasse contra injustiças. Eu me lembro de uma vez na escola, ele me contar que um colega estava sofrendo bullying e eu disse, o que você fez? Ele, mãe, eu não fiz nada, eu não me meti. Eu falei assim, olha, pois eu te crio para se meter. Eu quero muito que você aprenda a se meter diante de uma injustiça, porque você é responsável também pelo seu colega. E hoje ele não se mete do jeito que eu me meteria. E eu nem quero que ele faça do jeito que eu faço. Porque eu ia chegar lá e ia brigar com todo mundo. Ele vai lá e acolhe. Então, do jeito dele, ele está fazendo. Ele chama um amigo para ficar junto, chamou um amigo para ficar junto com ele, deu cuidado, acolheu e tal. Então, ele é um super cara. Eu tenho muito orgulho dele. E eu queria muito que esse sucesso fosse meu, assim, sabe? Mas eu tenho a impressão de que não é. Eu acho que ele já veio pronto. Até os 2 anos, eu digo para ele, filho, até os 2 anos você era um terror. Ele só chorava e tal, e não sei o quê. E a minha mãe disse que depois dos 2 anos, acho que ele trocou de anjo. E ele virou outra coisa. Ele agradece as aulas, professor terminado de dar aula, ele agradece. Ele é super ligado em história, é super ligado em política até menos. Ele sabe travar uma boa conversa de política, ele tem referência. Como não, né? Com uma mãe dessa. Como não? E ainda bem ele disse para mim que ele não quer ser jornalista. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque trabalha muito e ganha pouco. Mas eu tô realizada. Ju, eu tô realizada com ele. Assim, eu tenho um maior orgulho. Ai, que gostoso. Uma mãe encher a boca assim para falar do filho, né? Adolescente ainda? Adolescente. Eu achei que vinha o demônio da Tasmânia. Teve um períodozinho mais atrás, que eu acho que ele estava um pouquinho mais rebelde, mas ele nunca chegou a me dar preocupação. Ai, delícia, Deus conserva, né? Deus conserva. Vamos falar de trabalho, já que você trouxe o jornalismo para a pauta. Tá cada ano mais difícil fazer jornalismo, né, Natuza? Nossa, E aí tem o modelo de negócio cada vez mais falido, os desafios cada vez maiores. Como você vê o futuro do jornalismo? Para que lado vamos? Eu acho que eu sou otimista com o futuro. Ao contrário de muita gente, eu sou otimista com o futuro. Eu acho que em termos de modelo de negócio, isso vai se alterando. Talvez não do tamanho que seja hoje, mas sempre vai haver a necessidade de informação com credibilidade. Sempre vai haver. E então, pessoas que levam o jornalismo a sério estarão lá. A tristeza que você vê na linha do tempo no jornalismo, eu vejo muitos amigos que abandonaram o jornalismo ou que foram abandonados por que a gente chama de passaralho, né? Por demissões em massa. Mas eu acho que essa chave pode se inverter. Como tem muita fake news, como tem muita desinformação, o único instrumento, a única arma nessa guerra é o jornalismo profissional. E quando eu falo jornalismo profissional, não estou falando só de grandes organizações. Estou falando de jornalismo profissional feito por gente séria, com credibilidade, que se der uma informação errada vai corrigir rapidamente, que se cometer um erro, porque o jornalismo comete erros, né? Não é uma profissão infalível como nenhuma outra, feita por gente. Se cometer erro, pode ser processado, se for processado, vai se defender na justiça, como deve ser. Então, eu acho que na era da desinformação, a informação sempre vai ter lugar de fala, a informação crível. Não sei se eu estou sendo muito sonhática, mas eu acho que eu não me vejo no futuro sem praticar o jornalismo porque o mercado mudou. Eu me vejo no futuro praticando jornalismo.
A gente recebeu aqui a Maria Ressa, que é prêmio Nobel, né, a filipina, jornalista filipina, e ela estava falando de como as redes sociais, elas impactam a dinâmica das redes sociais, a polarização, que eu entendo que a polarização é um fenômeno muito anterior às redes sociais, maior do que rede social, ela existe fora das redes sociais. Desde sempre. É só amplificado nas redes sociais. Porém, ela estava falando de como a gente não tem mais uma realidade compartilhada. Sem uma realidade compartilhada, a gente não tem uma verdade, né? Para a gente discutir sobre os fatos. E sem uma verdade, a gente não tem como ter consenso. Sem consenso, não tem como ter democracia. Ela faz essa construção assim, de uma forma muito clara, muito brilhante. Quando você traz que sempre vai existir a necessidade de notícia com credibilidade, eu acho interessante os estudos que mostram que o que leva as pessoas a compartilhar fake news é menos a qualidade dos veículos que estão oferecendo, mas a gente escolhe as verdades que a gente quer. Hoje em dia o cardápio está cheio. E as pessoas estão escolhendo. A gente, eu, você, todo mundo está escolhendo o que vai compartilhar por afinidade, por o conteúdo mais inflamatório possível. Então, como que você vê essa... Sempre existiu a necessidade de você turbinar a emoção da notícia para ela veicular melhor. Então, antes, no jornal, eram notícias sensacionalistas, a manchete sensacionalista. Essa pressão sempre existiu. Só que agora, nas redes sociais, a pressão por clique, a pressão por view, está muito maior. Como você vê a mudança? Porque você estava no jornalismo antes disso. Uhum. E agora? Como você vê que o jornalismo mudou? Primeiro que eu concordo com você. A gente vive num país de polarização política há muito tempo. A diferença é que antes a polarização era com partidos diferentes. Antes era PT e PSDB. Quando eu entrei no jornalismo, a polarização clássica do Brasil era PT e PSDB. E isso mudou de figura, claro. O campo da direita virou um campo da direita mais à direita do que era o próprio PSDB. Imagina, a gente olhando o PSDB com os olhos de hoje, o PSDB não era um partido clássico de direita, mas se associou com partidos à sua direita porque o Brasil já tinha um campo demarcado para a esquerda. Mas olha, por que eu acredito que o jornalismo continuará tendo seu lugar ao sol? Porque a outra opção é entregar para as figuras do pântano. Se eu não acreditar que o jornalismo vai ser capaz de combater nessa guerra, eu estou desistindo da sociedade, eu estou desistindo do que eu acredito e eu estou entregando para as figuras do pântano a vitória de mão beijada. E eles não terão, porque o jornalismo profissional não vai deixar. Pessoas como eu não vão deixar, entende? Então, eu não consigo acreditar em hecatombe. Porque senão deixa de ser polarizado. Porque, no limite, o que essas pessoas estão dizendo é que, no fim, não haverá polarização. As figuras do pântano dominarão. Eu custo acreditar que a sociedade vai toda se transformar numa sociedade que não liga para a informação, que liga para a sua própria emoção ao compartilhar conteúdos e tal. Então, eu acho que sempre vai existir lugar, infelizmente, para aqueles que desinformam, assim como sempre vai existir, e cada vez mais necessários, lugar para aqueles que informam com responsabilidade. Se eu abandonar essa ideia, eu tenho que sair do jornalismo, eu tenho que largar o que eu faço, porque significa que eles venceram. E eles não vão vencer. Quer dizer, eles podem vencer em alguns momentos, a gente vai vencer em outros, mas o jornalismo virou um lugar de disputa. Disputa entre aquilo que é importante, aquilo que é primordial, que é democracia, por exemplo, e aquilo que é o verdadeiro caos. Mas dessa disputa, quem se forma em jornalismo hoje tem que saber que não pode abrir mão. Não pode abrir mão, porque é renegar a sua essência, a sua condição, a sua constituição, sabe? Você está muito nesse fronte de batalha e eu acho que desenvolvendo, porque não existe, criando um jornalismo para mediar
um tipo de atores, de personagens que tem um domínio de mídia que a gente nunca tinha visto antes. Então, assim, já existia um Maluf que dominava a câmera, dominava a retórica, né? Dominava os meios de comunicação. Mas esse bicho evoluiu para uma coisa, uma máquina de cortes, para pessoas que não seguem liturgia alguma de debate, do que a gente tinha de vamos debater ideias. E nunca foi puro e santo. Sempre teve mentira em debate, sempre teve exagero em debate. Sempre se exigiu do jornalista isso que você falou, que é essa mediação. Eu tô aqui para tentar... Vão tentar polarizar, vão tentar mentir. Eu tô aqui para fazer essa curadoria por você. Sempre. Mas agora tá em outro lugar. E você tá sendo muito elogiada pelas sabatinas que você tá fazendo dos candidatos. Tá muito bom. O que você tem mudado, transformado na sua forma de conduzir entrevistas para responder essa ameaça que só cresce? Eu tenho sido eu tenho falado o mais baixo possível. Então, enquanto eles gritam, eu diminuo o meu tom de voz, sem diminuir a assertividade. Eu consigo ser dura numa pergunta, sem inspirar no outro uma desculpa para escalar em termos de raiva. Uhum. Porque eu presto um desserviço. Então, as figuras que vêm de redes sociais, elas vêm com aquele espírito da lacração. Então, eu tenho que ser a antítese da lacração. Porque senão eu vou atuar no campo deles e não vou prestar um serviço à sociedade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu fiz as sabatinas pelo assunto, que é o podcast que eu apresento. Convido a todas e todos a ouvirem as sabatinas. E fiz e comandei as sabatinas na Central das Eleições, com os meus queridos colegas. Queridas e querido colega, porque era o camarote. Tanto numa quanto na outra, e a sabatina do assunto para mim foi a mais difícil, porque foi a primeira, e eu estava sozinha, eu tomei essa decisão. Eu falei, se gritarem, eu vou falar mais baixo. Uhum. Porque eu não quero transformar essa entrevista numa entrevista que não possa ser ouvida, digerida, para levar a pessoa que me ouve a tomar uma decisão que seja melhor para ela, não melhor para mim. Sim, não melhor para o que eu acredito, melhor para ela. Então, essa foi a minha... Talvez em outros momentos de outras eleições, talvez eu falasse mais duro, sabe? Talvez eu franzisse mais o senho. Uhum. Talvez eu tivesse uma cara de mais brava, não. E eu aprendi que acho que esse é o caminho nesse mundo dos que gritam. É falar baixo. Porque aí, falando baixo, leva a pessoa a falar baixo também. É como se você não quisesse brigar, se quisesse esclarecer. Aliás, é isso, né? Não sou eu a protagonista do rolê. Quem é o protagonista é o eleitor, é a eleitora que está lá na ponta. E é para ele e para ela que eu tenho que servir. Não é para o candidato, não é para mim, não é nem pela audiência, é pelos eleitores. Então, eu acho que mudou isso. E o grito não vai me chamar para essa contradança. Mas tem outra coisa, além do teor, que sempre teve também, né? Você fazia uma pergunta para o Maluf, ele respondia o que ele queria. Sempre teve. Sempre teve, mas agora também escalonou isso aí, né? O nível de sem correlação com a realidade, eu posso falar qualquer coisa. Quando tá muito distante da realidade, como que o jornalista consegue fazer o papel de depurar e de trazer para as pessoas? Gente, assim, isso é surreal. Você tem que dar um tempo para a pessoa responder, ainda que ela vá para um outro lugar, mas você também não pode dar tempo demais porque você não fez aquela pergunta. Então, o que eu estabeleci para mim? Eu vou perguntar X, se a pessoa responder Y, eu vou deixar ela responder por um tempo e depois eu vou dizer assim, candidato ou candidato, não foi isso que eu perguntei. Ah, mas não foi isso que eu perguntei. Eu preciso que o senhor volte para o tema, porque os eleitores querem saber. Exato. Não sou eu que quero saber. E aí, em geral, eles voltam, tá? Em geral, eles voltam. E aí fica ruim para eles. Quando eles vão para... Fica claro que eles não têm resposta, né? Exato. Então,
A entrevista não é um lugar em que eu estabeleço uma disputa com o entrevistado. Sim. A entrevista é um lugar em que eu puxo o entrevistado para tentar esclarecer ao máximo o que ele vai fazer se eleito for. Se ele não esclarecer, se ele quiser responder B porque ele não sabe responder A, quem está na outra ponta vai saber. Essa candidata ou esse candidato aí não sabe da cidade não. E vai tomar sua decisão, entende? Não é um lugar para eu ganhar. É um lugar para o eleitor ganhar. Se o candidato não está à altura do eleitor, paciência, o eleitor vai ter que saber discernir isso. Então, eu respeito muito a decisão dos eleitores. Ah, mas nossa, venceu essa pessoa. Mas foram os eleitores que quiseram. Sim, alguma demanda ele está respondendo. Tem alguma coisa que ele propõe que conversa com as pessoas e isso é soberano, né? Exato. Você trouxe o assunto, tá completando 5 anos, né? 5 anos. Mulher, todo dia a gente faz 2 podcasts semanais e é um trampo. Todo dia no ar. Todo Conta dia. isso. Como que é? É uma loucura, gente. É uma loucura. Começa cedo de manhã, a gente decidindo, porque a gente decide o assunto que a gente vai gravar no dia. Então, 8 horas, 8h30 da manhã, a gente já lê os jornais, já sabe mais ou menos o que está bombando, porque chama assunto, porque é o assunto do momento. E aí a gente define. Vamos para esse tema? Vamos. Aí a gente começa a ir atrás de possíveis entrevistados. Aí, às vezes, a gente tenta, não pode, tenta, não tem, tenta tá de férias, tenta não sei o quê. Aí tem hora que a gente não acha o entrevistado e a gente tem que continuar procurando. E aí tem uma comissão de frente que vai atrás dos entrevistados e faz pré-entrevistas para saber mais ou menos se o pensamento daquele entrevistado está em linha com o que a gente está querendo abordar. Muitas vezes está, na maioria das vezes está, porque essas pessoas já escreveram artigos, já deram outras entrevistas e tal. E aí, no meio da tarde, eu já tenho que ter estudado tudo, eu faço a entrevista. Agora, o assunto tem uma equipe me incluindo, uma equipe de 7. O The Daily, que é do New York Times, e o assunto se inspira no The Daily, tem mais de 20 pessoas. Então, A gente tem 2. então, a gente tem que fazer com muito pouco, né? E aí é um trabalhão. E às vezes a gente às vezes resolve fazer, por exemplo, na cobertura das eleições presidenciais, eu tenho gravado de madrugada, porque tem a convenção e tal, e a gente faz um episódio a quente, a gente grava 1h da manhã, de manhã o assunto já está no feed das pessoas, pão fresquinho. Então, o assunto é, de todos os meus filhos no jornalismo, o que dá mais trabalho. Eu chamo de espírito obsessor, porque ele está tomando conta de mim, sabe? Da minha alma. Mas eu conto com uma equipe, para não dizer um palavrão, eu conto com uma equipe espetacular. Aliás, Renata é uma figura central no assunto, porque quando tudo ainda era mato, foi dona Renata Lopretti que se sentou lá nesse podcast e levou o assunto a lugares que a gente nem imaginava. Então, desses 5 anos, Renata tem 3, um pouquinho mais de 3, e eu vou completar 2 ainda. Então, ela tem mais responsabilidade nesse sucesso do que eu. Sensacional. Para fechar essa parte de carreira e para as rapidinhas, qual foi a cobertura mais difícil para você, de todas? A pandemia. Ah, sim. A pandemia. Porque foi uma coisa muito... Foi muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de lidar com a morte. Então, foi muito sofrido. Tanto que eu tive um burnout, né? Então, tinha uma cobertura difícil de governo e tinha uma cobertura muito desesperadora de pandemia. E a gente não saiu do ar. Eu não tinha opção de desligar. Eu não tinha opção de desligar o jornal e assistir alguma coisa. Eu vivia a pandemia o tempo inteiro. Eu nunca deixei de trabalhar. Quando eu fiquei em casa na pandemia, é porque eu tinha tido um burnout que me atacou a coluna e durante 4 meses eu não conseguia ficar mais do que 5 minutos sentada, Nossa. em pé, numa mesma posição.
a minha estrutura não sustentava o meu corpo. Foi uma coisa muito sofrida. E ainda teve a CPI da pandemia, que eram horas. Você gravou com a gente sobre a CPI da pandemia, um programa excelente. Eu me lembro, foi com o Celso, né? Foi. Celso Rocha de Barros. Então foi muito difícil, foi muito sofrido para mim. E eu tenho muita dificuldade de me distanciar do sofrimento das pessoas. Então eu chorei no ar várias vezes. Eu sucumbi várias vezes. Tinha hora que eu achava que eu não ia dar conta de informar. Foi para mim a pior cobertura. A segunda pior foi o terremoto do Haiti, que aí também foi. Mas eu fiquei uma semana no Haiti. Sim. Vendo toda a qualidade de miséria humana, de tragédia, mas foi uma semana e eu saí de lá. Uhum. Eu tinha essa chance. Quem não teve essa chance foi... Quem não teve foram as pessoas que estavam lá e que estão até hoje, né? Vivendo numa situação muito difícil ainda. Mas a pandemia, acho que... não tem precedente. Foi implacável. Na nossa geração. E eu fiquei muito pilhada. Eu achava que a minha mãe ia se contaminar e que eu ia trazer o vírus para casa. Então eu coloquei ela na casa da minha tia. Fiquei um tempão. A gente ficou distante, sem se ver. Quando ela começou a sentir muita falta de casa, a gente saía no fim de semana para ela entrar e eu esterilizava. Imagina, era um momento que você não sabia muita coisa, né? Esterilizava a casa inteira para ela passar o fim de semana. Foi pessoalmente muito difícil. E tinha que dar conta dos serviços domésticos, né? Sim. Eu tenho o privilégio de não ter que dar conta disso, mas na época eu tinha. Então tinha que cuidar do Liam sem ajuda, cuidar de comida, tive a ajuda do meu irmão, que foi lá para casa, ficou com a gente. Mas foi difícil em todos os aspectos. Acho que eu falo para a Cris que a gente ainda está vendo os efeitos da pandemia sobre a gente, né? Assim, ainda tem coisas que ficaram e que a gente não percebeu, porque o turbilhão era tão grande que o quanto você foi transformada, assim, não existe volta para depois, né? Não. Existe um outro lugar que a gente vai, né? Mas, assim, a gente não volta porque era antes. Não. E a gente foi carimbado, né? Em termos de processo histórico, a gente foi carimbado, porque 100 anos antes teve a gripe espanhola. E a gente recebeu essa pandemia. Foi horrível. E não espero nada menos que umas 10 páginas na história do futuro. Exato. Ô, geração. Uma geração. A Cris fala que é exaustivo viver a história, né? Viver momento histórico, assim, momento de virada. Eu tô cansada de viver momento histórico. Sabe? Vamos para as rapidinhas. A gente vai te pedir para dar um pouquinho do seu repertório para a gente compartilhar um pouquinho. Então, fala de um livro, o último livro que te marcou muito. Não, olha, eu vou falar do livro. Já faz tempo que eu li, mas eu não li nada que tivesse me alcançado tanto como o livro Todo é Rio. Esse me alcançou... Pela Madeira, gente. O que é isso? Esse me alcançou fortemente. Sabia que ele é o mais vendido em livraria, ponto de venda? Ah, é? É. E tem um tempo já. E esse faz tempo que eu li, mas depois dele eu ainda não encontrei nenhum outro. Surpresa. Talvez antes dele, A Amiga Genial, que tenha me alcançado tanto. E talvez antes de Amiga Genial, Laços, que também me bateu num lugar. Eu tô numa linha de livros que me emocionem. Então eu tô lendo pouco livro de jornalismo político, livro-reportagem. Não, no dia a dia você já está lendo muito disso, né? E tô lendo... As leituras que me aliviam são as leituras que me tocam na alma, assim. As leituras trashes, assim, hards, eu tenho... eu encaro mais como trabalho do que como prazer. O que você assiste para relaxar, para desligar a cabeça? Nossa, sério, eu maratono. Não tenho nenhuma maturidade para ver um episódio só. Nenhuma. Fala a última que você amou. Urso, The Bear. Ah, The Bear, a Cris ama. Amo. Você gostou da última temporada?
Você tem? Onde você conseguiu que você não me deu uma? Nossa, eu quero. É maravilhosa. Ganha todos os prêmios, né? Não, é incrível, é incrível. E Aquele estresse, né? Quando você não tá ouvindo podcast, que músicas que você escuta? Eu tenho uma playlist variada, né? Eu boto num Que entra na shuffle. sua playlist? Cara, eu adoro música antiga italiana. Sério? Adoro. Olha, que legal. Não, mas eu gosto de umas mais... Eu até postei uma ontem. Postei uma sequência. Olha, eu vou te dizer o que eu postei, tá? No Instagram. Deixa eu ver aqui. Rapidamente. Ó. Ontem eu postei Alceu Valença, Coração Bobo. Amo. Johnny Mitchell. Olha, triste. Postei Não Me Arrependo, Caetano Veloso. London Calling, The Clash. Postei Belle Sebastian. Ah, que legal. Adoro. Nino Rota. Não conheço. Nino Rota, que fez muitas músicas, fez para Marcor, a trilha sonora dele, todos esses filmes clássicos italianos. Ele é o... Gente, esqueci o nome. Compositor. Ele é o compositor dessas... Cinema Paradiso, Cine Paradiso. Sim, Ele também legal. fez Buena Vista Social Club, Clara Nunes. Mas eu não mostrei nenhuma italiana, né? Eu falei das italianas e não mostrei. Mas eu gosto de uma... Eu gosto de uma Sofia Loren cantando. Nem sabia que cantava, olha aí. Sofia Loren tem uma que eu adoro, é Tu Vou Falo Americano. Ah, que legal. Ela tem uma dela com Peter Sellers. É Tu Vou Falo Americano. Já deve ter ouvido em filme, né? Porque eu conheço essa música. Exatamente. pronto. Eu me sinto na Itália, Ai, que gostoso. na praia, assim, com um lenço na cabeça, os óculos escuros. Eu acho que eu não sou dessa época. Eu acho que eu sou da década de 60, 50. Eu adoro as roupas, eu adoro a maquiagem. Não, você é muito da nossa época, pode usar todas essas coisas agora. Você é ótima, você é necessária pra essa época. Natuza, eu vou te dar um presente, ó, pra você levar pra casa. Muito obrigada. Você beber bastante café. E eu escolhi um livro pra você, que eu acredito que a gente tá fazendo em todas essas entrevistas. É um livro que pirou a nossa cabeça, chama O Conflito. Ele é super rapidinho de ler. É de uma feminista da terceira onda, segunda onda, e que ela vai bater na nossa cara pelas coisas de direitos da mulher que a gente abriu mão voluntariamente, que foram... Elas brigaram muito para que a gente conquistasse. Então, assim, o mais... Já dando um esporro. porque o conflito é entre a mulher e a mãe. Então, ela tá falando como, por exemplo, toda a luta por anticoncepcional para que a mulher pudesse escolher. Então, minha avó teve 7 filhos. Que vida que ela poderia ter? Como que ela ia participar da vida pública? Como ela ia participar da vida econômica se ela tinha esse trabalho de cuidados? Então, lutamos muito para a pílula para que a mulher pudesse escolher, inclusive se ela queria ser mãe. E aí, agora, a gente inventou um tipo de maternidade que um filho dá o trabalho de 7. E foi a gente que fez. Por que a gente fez isso? Nossa, incrível. De onde a gente tirou essa ideia? Assim, ela bate sem dó com a mão fechada. Nossa, quero muito ler. muito É ler. muito provocador, assim. Eu não li nada parecido com isso, não vejo essa ideia circular em nenhum lugar. É maravilhoso. Como contraponto para as coisas que são, acho que ideias um pouco dominantes hoje, né? Então, assim, por exemplo, a mamar livre demanda, a gente lutou tanto para a mulher ter controle do corpo dela e agora é livre demanda. É sério? Então tem umas perguntas que ela faz que você fica até desnorteado. Você fala, mas nunca tinha passado por esse caminho. Porque... Vocês vão parar de trabalhar para cuidar de filho? É isso mesmo que eu ouvi? Você tem noção do quanto eu lutei? E aí você fala, não, eu achei que eu tava fazendo uma escolha autônoma. Ela é autônoma, super... Não tem contexto na sua escolha, tá? Foi você mesmo que Interessante, porque vai contra a corrente completamente, né? Totalmente. Eu gosto disso. Totalmente. Eu gosto disso. Querida, muito obrigada. Amei, uma delícia.
Amei. Da próxima vez, Ju, Cris aqui, né? Sim, da próxima vez, Cris, aqui. A gente já tá falando isso. Não tá dando certo só uma, a gente vai trazer a... Obrigada, adorei. Eu. Gente, muito obrigada. E você já sabe, é pra curtir, é pra compartilhar, é pra mandar pras pessoas, porque a internet vai ser o lugar maravilhoso que a gente deseja quando a gente for o melhor algoritmo. Bora compartilhar conteúdo que a gente sabe que constrói. Beijo. Mamilos Café.